E gente, boa noite, meu nome é Bami J. Eu vim aqui para gravar mais um vídeo. Fazia algum tempo que eu não gravava vídeos e hoje eu resolvi fazer uma manifestação pública. Primeiramente, quero deixar bem claro que sou apartidária à política, certo? E também não pertenço a movimento social nenhum e nem a qualquer ideologia que seja, inclusive ideologia de gênero. Até na verdade, eu às vezes fico até perplexa com a capacidade de raciocínio das pessoas e a maldade também, na verdade, né? De quando você chega numa instituição pública, as pessoas estarem lá com folhetinhos tentando incluir todas as pessoas que têm um estereótipo, arquétipo como o meu, como se pertencesse ali a uma sigla. Não! Essas siglas que existem são siglas que não são um conceito de vida, são um conceito ideológico, um conceito, se quiser pode dizer filosófico, mas é um conceito de um grupo de pessoas. Então, nem todas as pessoas pertencem a uma bandeira, a um grupo de pessoas. Isso é claro, entendeu? Então, o que acontece? Com isso, pelo menos eu deixo isso bem claro aqui na reflexão. Eu estava aqui olhando assim com muita perplexidade essa questão do que foi elencado aí por um empresário sobre a demissão de pessoas extremistas. Eu concordo. Quando a pessoa tem um nível de odiosidade, de maldade, realmente ela não merece ficar no meio social, no seio social. Por isso que já existe a prisão para estupradores, para latricidas, para homicidas, porque essas pessoas não têm capacidade de estar no seio social. E também muitas vezes pessoas apenas pelo pensamento que tem, ela tem um poder destrutivo tão grande que estar nos meios social, ela apenas vai envenenar o restante, vai contaminar o restante. Só que eu comecei a ver a partir de um momento que as pessoas aí começaram a classificar um grupo de pessoas partidárias a um partido, ou uma ideologia, vamos dizer assim, né? Como se aquilo ali fosse realmente a expressão do que são aquelas pessoas. Sim, é verdade. Cada grupo tem suas qualidades e tem suas virtudes. Algumas realmente conseguem se sobressair, na verdade. Eu mesma que não tenho viés político partidário, tem horas que eu fico perplexa, às vezes com os próprios amigos que eu tenho do meu círculo social, quando eu leio as postagens deles e vejo aquela odiosidade assim, eu falo, mas tão amorosa, tão pacífica, tão calma, tão harmônica, e de repente ali destilando um veneno assim, por conta de um político, por conta de um partido, sabe? Isso é estarrecedor. Só que é como eu fiz um comentário num vídeo anterior que eu postei desse empresário, né? Que não é só as pessoas extremistas que devem ser afastadas das empresas, mas sim aquelas que não sabem se comportar dentro de uma empresa, aquelas que acabam trazendo para dentro da empresa, acabam trazendo uma forma de comportamento totalmente nocivo, com palavrões, com assuntos de droga, com assuntos de sexo, com assuntos que não tem nada a ver com o trabalho. Essas pessoas realmente não podem ficar no meio. Porém, nós temos que entender uma coisa, que aumentar, que ampliar essa divisão política e partidária apenas alimenta o sistema. Peraí, as empresas não têm capacidade de ter voz, de ter autoridade para comandar e dizer não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você pode trabalhar na minha empresa, mas peraí, você vai ter um vocabulário que vai ter que ser condizente com o trabalho, você vai ter que ter uma conduta que seja condizente com o trabalho. E de repente começamos a querer fazer separações. Eu conheço pessoas da direita, vamos dizer assim, hoje eu vejo muitos influencers que não conseguem mais abrir a boca num vídeo, que não destilem ódio e palavrões também, como a esquerda muitas vezes faz isso. Tudo bem que às vezes se sobressai,
mas eu conheço muitas pessoas boas de direita, muitas pessoas boas de esquerda, que são boas pessoas, que são bons profissionais, que apenas ali se acabaram sendo levados por um conceito de filosofia partidária política. Mas se ela tiver uma oportunidade, se ela tiver ali uma condição, ela vai querer. Muitas pessoas precisam às vezes serem salvas. Charlie Kirk, ele pregava não para os seus, ele pregava para quem não gostava dele, das ideias cristãs. Ele estava ali de uma forma que, por mais que doesse os ouvidos dos outros, mas ele estava pregando a palavra de Deus para aqueles que não eram salvos. Eu me lembro quando eu fui gerente de empresa, eu criei um projeto chamado a Casa da Sabedoria. Aí eu saía nessas plaquinhas, ficava do lado parada, e aí as pessoas chegavam, motorista de caminhão, doméstica, zeladora, não importava a profissão, não precisava ter conhecimento em teleatendimento, telemarketing. E eu falava, tem noções de informática? A pessoa falava, tem um computador em casa. Eu falei, quer um emprego? Vai lá. Parecia aqueles agenciadores de sexo até, anotando no papelzinho, e formei equipes que não tinham nada a ver com a própria profissão. E só que eu não treinava, e o meu treinamento era um treinamento muito ostensivo. Era aquele que uma vez eu fiz até uma moça largar a sombrinha e não voltar mais. De tão ostensivo que era, mas eu prometia que em um mês a pessoa teria capacidades, habilidades de comunicação como se ela tivesse um ano. E uma das regras era naquela época era proibido falar palavrão na frente das mulheres. E ai daquele ou daquela que falasse. Engraçado que funcionava. Mas ao mesmo tempo eu não treinava só profissionalmente, eu não capacitava só profissionalmente, eu capacitava também internamente, tanto que tinha o cinema, que eu passava filmes que eram filmes motivadores, inspiradores, histórias para a vida, que muitas vezes as pessoas levavam aquela folha com uma história e depois no outro dia chegavam para mim e contavam, puxa, eu li na hora do jantar com a minha família. Tudo bem que o mundo mudou de alguns anos atrás para agora, ok, que hoje uma pessoa entra dentro de uma empresa e está cheio de pseudo-advogados que alimentam a vontade dessa pessoa de processar, mas por isso que existe a experiência. Mas se nós não alimentarmos esses jovens, trabalharmos apenas na separação, na distinção seletiva, nós vamos aumentar apenas o caos, a odiosidade, e aí nós vamos estar favorecendo quem? O sistema que justamente quer que aconteça isso. Então, muito mais do que pegar e separar as pessoas por partido, nós temos que começar. Então, se as empresas estão começando a tomar agora as rédeas da situação, estão começando agora a dizer, chega, basta, na minha empresa só trabalha pessoas assim, então que não sejam apenas trabalham pessoas que sejam de um partido ou de outro, mas pessoas que tenham uma conduta ética, profissional, moral, profissional adequada, porque muitas pessoas muitas vezes estão sendo reféns de cada partido, de cada ideologia, e as empresas elas têm essa obrigação. Se fala muito que as universidades que não sei o que estão deteriorando nossos jovens, concordo, eu vim de uma universidade recentemente em 2010 para 2020 e realmente concordo com vocês. Mas se eu fosse presidente, eu não separaria por pessoas, mas separaria por conhecimento. Ou seja, eu criaria as universidades estatais. E o que aconteceria? Não acabaria com as federais. Só que quem quisesse ficar na balbúrdia, ficaria naquela. Quem quisesse buscar o conhecimento, o saber verdadeiro, iria para as universidades estatais. Só que lá seria proibido qualquer insinuação que fosse de lutas sociais, de classe ou disso aquilo, seria conhecimento. E se essa pessoa não se adequasse, ela seria expulsa daquela universidade, mas ela teria condições de entrar. E aí, no final do ano, porque eu sei que tem muitos professores que iam querer favorecer seus alunos, seria assim, no final do ano teria uma prova muito rigorosa. E aí o que aconteceria? As melhores notas de cada universidade, de cada instituição, determinariam as verbas.
Então, se aquela universidade que gosta de bagunça, que gosta de pregar só ideologias e viés político, logo, logo ela não ia ter mais verba nenhuma, que ela ia ser extinta. E aí o saber dominaria. Mas eu não separaria por pessoas, separaria por saber, por controle também, por comando na situação. Eu acho engraçado que pessoas como eu, que tem que vir falar isso, com o estereótipo, a vestimenta, e as pessoas que aí propagam a valentia, propagam o comando, o controle, sabe? E não tem capacidade de tomar o controle. É a mesma coisa, esses dias eu vi que os brasileiros esperam uma canetada do Trump. Tudo bem que tem lá a esquerda, que tem o Moraes, mas espera aí, nós precisamos de uma canetada do Trump e o nosso povo, o tamanho dele, não tem a capacidade de tomar o comando, o controle da situação? A mesma coisa nas empresas. Então, antes de nós queremos separar as pessoas por partido, que isso apenas vai trazer muito mais rixas e muito mais divisões, vamos começar primeiro tomando o comando das empresas e determinando quais vão ser as diretrizes. E aí sim, a partir dali, aí sim que nós vamos começar a detectar as pessoas que são produtivas, construtivas e evolutivas, daquelas que são nocivas. E se tem o prazo de experiência, me desculpe, por mais que a pessoa queira fingir que não é aquilo, em 90 dias ela consegue se entregar, ela consegue deslizar e consegue mostrar quem ela é. E aí você a demite. Por que eu falo isso? Como eu disse lá no começo, eu não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhuma ideologia e não pertenço a nenhum viés político. Então, a minha fala, ela é totalmente centrada na psicologia social, onde observa o ser humano, observa a potencialidade humana. Só que nós temos que entender que hoje está sendo disseminado conhecimentos perversos, nocivos, e ninguém está disseminando um conhecimento produtivo e não está dando oportunidade para as pessoas de terem um conhecimento das coisas boas, das coisas vivas, das coisas funcionais. Então, como é que é? Se a gente separa, essas pessoas vão para onde? Vão para aquele lugar onde só tem o nada. E cadê a nossa missão social também? Ah, mas eu não tenho obrigação, não sou aí uma ONG, não sou uma instituição protetora dos outros. Eu vi uma empresária bilionária agora, que ela que criou, fundou uma universidade de medicina para quem não tem condições de pagar uma universidade. Cadê os empresários e os bilionários para fortalecer universidades? Então, mas a esquerda está destruindo as universidades. Ainda bem que não fizeram uma universidade da direita até agora. Viu? Porque a gente não pensa, porque a gente não busca o conhecimento. E se os empresários começassem a investir, logo teriam o quê? Políticos, porque os políticos sempre vão para o lado de quem tem dinheiro, né? Então que eles vão para o lado daqueles que estão querendo construir, e que eles comecem a criar leis que logo o dinheiro que você gasta numa universidade, fundando ela para uma universidade do saber, logo haverão leis que fortalecerão as bases, a instituição, e aí colocarão em vigor leis que farão delas poderem receber subsídios do governo. Temos que começar a pensar nisso. Temos que tomar muito cuidado, não por conta de porque eu não gosto daquele partido ou não gosto daquela ideologia ou não, porque é isso exatamente que o sistema quer, é a nossa divisão. E quanto mais nós estivermos divididos, mais eles saqueiam a nossa nação. Nós temos um bom exemplo do Jorge Soros. Ele faz exatamente esse trabalho nos países que ele entra. Ele traz o caos, investe nas organizações mais destrutivas, e quando o país está em caos, ele vem e sorrapia tudo. E tá cheio de gente assim, bilionários fazendo isso. Então cadê os bilionários do bem também? Cadê os empresários do bem? Cadê a conduta de ser forte também para comandar esta nação? Vamos começar a pensar nisso. Voltarei logo em breve com mais vídeos. Hoje foi uma pincelada geral. E é isso daí. Beijos no coração. Amo vocês. Tchau, tchau.